Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de desenvolvimento front-end com Spring Vue.js, onde que a gente vai desenvolver um projeto RESTful HTTP Web. Hoje no quinto encontro a gente finalizou, inclusive no encontro passado, a nossa API REST de Spring Boot, e no encontro de hoje a gente vai testar todas essas funcionalidades na prática, já que a gente não tem um front-end ainda produzido, que a gente vai produzir, inclusive, nos próximos encontros, a gente vai utilizar um software chamado Postman, que inclusive é online, a gente vai utilizar a versão online com o Desktop Agent, você cria uma conta lá no Postman e aí você vai ter acesso. A gente vai usar o Postman Web e eu vou iniciar o Postman Agent, que a gente precisa instalar na nossa máquina, já que a gente vai fazer a comunicação do Postman Web com o nosso software local, tá? Ou você baixa a versão desktop do Postman em si, aí você não vai precisar do agente instalado. Ok, eu já tenho o XAMPP, vou executar na verdade o XAMPP aqui, e o MySQL, para a gente iniciar o nosso banco de dados. Eu vou fechar ele aqui, ele vai ficar executando em background, ou inclusive com o Postman Agent, e aí a gente vai começar a fazer os nossos testes. Bom, antes disso a gente precisa iniciar o nosso projeto, o nosso servidor do Spring Boot. Já tem o nosso projeto pronto, como no encontro passado, na mesma pasta do projeto com o arquivo gradlew, eu executo o comando gradlew espaço boot-run, ele vai verificar se tem alguma atualização do banco de dados, naquela nossa table da entidade livro. Como não tem nenhuma atualização, ele não vai fazer nenhuma atualização, ele simplesmente vai executar o servidor. A gente pode ir lá e usar a URL do nosso projeto, 127.0.0.0 ou localhost, na porta que a gente configurou, que é o 8080. Pronto, está funcionando. Agora, o primeiro teste que a gente vai fazer é de inserir dados, ou seja, através do método post, onde que a gente construiu no encontro passado o método postMapping. Então, no Postman, a gente vem aqui, cria uma nova request, tá bom? Vai ser um verbo HTTP REST post. A URL é a URL do nosso projeto barra a URI books, tá bom? Aqui no body vai ser os dados que a gente quer inserir do livro, que é raw, são dados do tipo JSON. Deixa eu só abaixar aqui essa coisa da resposta. Para a nossa requisição, a gente vai inserir alguns dados. Vou colocar esses dados aqui. Vale lembrar que todo esse conteúdo do nosso curso está disponível lá no meu site, ubsocial.github.io. Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site e dos materiais complementares do curso, como o código e o projeto em si no GitHub, estarão na descrição. A gente já tem aqui todos os dados necessários para a gente criar esse livro. A gente simplesmente clica em Ctrl Enter para executar essa request. E pronto, ó, o nosso livro foi inserido porque a gente teve o código de status na HTTP Response da categoria 200. Ok, ele foi inserido e aqui o feedback em body JSON da response HTTP que a gente recebeu da nossa API REST Backend Spring Boot com os dados do livro cadastrado. Se a gente executar aqui agora a listagem dos livros, eles vão aparecer aqui. A gente tem um livro cadastrado, tá? E é o que a gente vai fazer nessa segunda requisição. Você pode dar um Ctrl S para salvar essa request. Eu não vou salvar, tá? Eu vou simplesmente fazer aqui uma nova em cima dessa, tá? Mas você pode fazer isso, de salvar para depois ter o acesso. Agora uma nova request, simplesmente com o método get, a URL do nosso projeto, porta 8080 barra a URI, que é barra books, Ctrl Enter para executar a listagem dos livros, que é o get all. Então, a gente vai ter a listagem de todos os livros, a gente só tem um por enquanto. É o equivalente a gente fazer isso daqui, tá? Colocar o URL do nosso projeto, HTTP GET. Quando a gente faz isso daqui, com o F12 nas ferramentas de desenvolvedor, a gente tem, inclusive, lá em rede, vou atualizar a página aqui, o HTTP GET, tá? A request, então a gente tem o header request, que é o cabeçalho da requisição, e o cabeçalho das respostas, tá? A gente teve a resposta do servidor, o que o servidor nos retornou, então é uma lista, é um array de objetos. Cada objeto compõe de pares chave e valor, que são os nossos livros, as nossas
entidades do nosso projeto Spring Boot Backend, a nossa API REST. REST porque tem os métodos tradicionais, que é getPost, mais os verbos HTTP, REST, put, patch, delete, read e options. Read a gente não colocou, só options, tá? Para esse nosso, mas ele suporta todos eles através do framework Spring Boot, utilizando Hibernate, JPA, ORM, que a gente converteu a nossa entidade livro para banco de dados, para table, no caso MySQL, tudo isso utilizando a linguagem Kotlin. Agora a gente precisa listar um livro individualmente, então é barra o ID do livro. Eu não vou colocar em variável, eu vou colocar o ID do livro, que é o ID 1, tá? Se eu colocar Ctrl Enter, pronto, a resposta vai ser o nosso livro 1. A mesma coisa se eu fazer aqui diretamente do navegador. Se eu informar o ID 10, não existe o livro 10, portanto, erro 404, a gente não tem um livro 10. A gente colocou aquele if no encontro passado, no get do livro, do request mapping barra ID, né, barra books barra ID, que se o livro não existisse, ele ia ter que nos retornar um código de erro, no caso 404 not found. A próxima instrução aqui dos métodos de CRUD é o update, da gente atualizar o livro. Como a gente sabe que é o livro 1, que é o nosso endpoint que a gente tem que colocar, a gente vai informar os dados em body, raw, JSON, quais são os dados que a gente vai atualizar. Vamos atualizar o título, vamos colocar assim, atualizado, e vamos colocar aqui nas páginas, vamos colocar mais um 0 junto, tá? E a gente vai ter que trocar aqui para o método, para o verbo HTTP REST put, que é para atualizar. Ele vai verificar se o livro 1 existe, ele existe, então Ctrl Enter, ele vai atualizar esse livro 1. Se eu fazer a listagem dos livros, tá? Barra books, eu tenho que tirar aqui o endpoint, aqui. A gente vai ver que mudou, ó, atualizado e o 0 está junto. Então a gente fez a atualização com sucesso. Se eu tentar atualizar um livro cujo ID não existe, 404 not found, ele não encontrou esse livro. Então a gente também teve aquela validação do endpoint. Vamos adicionar mais um livro, tá? A gente vai trocar aqui, vamos colocar no verbo post. Vamos trocar só o ISBN dele, para não ter nenhum problema. E vamos colocar o livro B. Social. Vou colocar aqui autor B. Tá bom. Só para a gente fazer essa inserção, Ctrl Enter, ele inseriu. A gente vai atualizar aqui. Agora a nossa listagem do livro já tem mais que um livro. A gente já tem 2 livros. Ou seja, se a gente fazer um get sem nenhum body, tá? Parâmetros na URL localhost 8080 na URI barra books, Ctrl Enter para executar a listagem dos livros. Tá? Então a gente agora tem 2 livros. A gente pode atualizar um livro específico ou deletar um livro específico. Novamente, vou atualizar aqui, ferramentas de desenvolvedor, rede. Deixa eu atualizar aqui de novo. Pronto. Aqui a gente tem na resposta, tá, os headers de request response, os cabeçalhos. A gente tem uma pré-visualização e na resposta a lista com 2 objetos, que são os nossos livros com seus respectivos pares-chaves de valores. Tá bom? Por fim, a gente tem 2 livros aqui. Vamos apagar o livro 2, que é o livro B. Então, barra 2, o verbo é delete, para a gente deletar. Deixa eu só minimizar aqui a resposta. A gente não tem body, não tem corpo, a gente simplesmente com o verbo delete na URL. Então, ele retornou um 204 no content, que a gente viu no encontro passado, que é o seguinte: quando a gente encontra aquele objeto que a gente quer deletar, deleta, a gente manda um feedback com status code de 204 sem conteúdo. Isso quer dizer o quê? Que aquele objeto lá, ele foi localizado, ele foi apagado e ele não existe mais. Portanto, não existe mais aquele conteúdo foi apagado conforme requisitado. Portanto, na resposta, a gente vai receber um status code da categoria 200, 204, ou seja, deu certo e apagou, não tem mais conteúdo. Então a gente conseguiu deletar. Se a gente verificar, o livro foi apagado. Então a gente está consumindo a nossa API REST Backend de Spring Boot com o software Postman, porque a gente ainda não tem uma interface gráfica em front-end que tenha botões e que seja responsivo para a gente trabalhar. Mas é o que a gente vai fazer
no nosso próximo encontro, onde que a gente vai criar essa interface gráfica utilizando a linguagem TypeScript através da tecnologia de Framework Vue.js. Todo esse conteúdo, como eu disse, você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io, inclusive todos os códigos do nosso curso. Um abraço e até o nosso próximo encontro.